Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, em 2007, aconteceu aquele que é considerado o maior acidente aeronáutico da América Latina em São Paulo. E a Netflix acabou de liberar o documentário Congonhas, Tragédia Anunciada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Aperta em inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. Você sabia desse acidente? Você tá curioso? Já assistiu? Comenta, a gente sempre fica super feliz quando vocês comentam conosco. Lembrando, né, que se você puder, considere se tornar membro do clube de membros aqui do canal. A gente já teve a primeira live para membros e em breve vem mais conteúdo, inclusive mais lives. Procura a gente em todas as redes sociais, com dois faladores. E acho que por enquanto é isso, né? Isso. Mas bem, o documentário saiu nesta quarta-feira, dia 23 de abril, no Rio de Janeiro, inclusive é feriado de São Jorge, então se você ouvir alguns fogos, já fique sabendo que é a galera comemorando e celebrando o Santo Guerreiro. Exatamente. Né? Mas o documentário vai ser dividido em 3 episódios de quase 1 hora, eles têm 50 e poucos minutos cada um, que vão tentar acompanhar então a situação, né, do dia do acidente, o pós-acidente e as repercussões nacionais do acidente. Vale dizer que é da mesma produtora que já tinha feito muito bem sucedido o documentário sobre a Boate Kiss, A Noite que Nunca Terminou, que nunca acabou, desculpa, que é um documentário muito bom, inclusive. Acho que tem vídeo nesse canal ainda. Acho que é no antigo. É no antigo? Acho que é no antigo. Então tem lá comentário no canal antigo. E hoje a gente vai comentar esse, então, que eu já posso dizer que é um documentário, pelo menos do que a gente sabe do acidente, né? Muito feliz. Não acho melhor expressão para falar de uma tragédia. Mas é um documentário muito feliz no sentido que eu quero falar muito bem feito. Gente, né? O tema é horroroso. É péssimo. O primeiro episódio, então, você assiste, você termina mal assistindo o primeiro episódio, com os relatos, com toda a situação. Mas eu quero dizer que ele é muito feliz no sentido de conseguir ilustrar o que aconteceu e contextualizar. Ele é feliz em atingir o objetivo dele. Ele é muito bem produzido, muito bem dirigido, roteirizado. Ele consegue dividir em 3 partes, né, em 3 arcos, e aí vão ser 3 episódios. O primeiro é que meio que você conhecendo as vítimas, até porque o fato aconteceu já há muito tempo, há quase 20 anos, né? Então, foi em 2007, então há 18 anos atrás, talvez você fosse uma criança, ou, enfim, não soubesse muito do caso. Eu, na época, não era uma criança, já era adulta, e foi um acidente que me marcou bastante. Anteriormente já tinha acontecido, na década de 90, outro acidente também ali próximo, em umas casas ali também, naquela mesma região ali. Não foi nem na década de 90 não, foi nos anos 2000. Foi no 2000 também? Foi nos anos 2000. Então, assim, aquilo já tinha ficado meio que marcado. E assim, infelizmente, acidentes aéreos são algo muito dramático. Apesar deles serem o meio de transporte dos mais seguros, por incrível que pareça, quando acontece o acidente, muitas vidas são perdidas, claro, porque você tem um número enorme de passageiros, e dependendo de como acontece, isso pode se ampliar, que foi o caso desse acidente. E um dos momentos mais, assim, perigosos dos voos, né, é exatamente no momento de ele decolar e dele pousar. E foi exatamente a situação que ele chega a conseguir pousar, mas ele não consegue frear. E acaba praticamente entrando, literalmente entrando pelo prédio da TAM, que ficava ali ao lado da pista, que era um prédio de carga, de depósito de cargas da empresa. E aí tinha pessoas trabalhando ali, você estava no meio de um dia normal, onde as pessoas estavam vivendo as suas vidas, e isso tudo aconteceu. Era num voo do Rio Grande do Sul para São Paulo, o voo estava completo, não tinha nenhum lugarzinho sobrando. Na verdade, tinha até 2 pessoas a mais no voo, mas acho que era porque 2 bebês de colo, então havia também nesse voo 2 bebês de colo. Então, eles tinham alcançado a capacidade máxima do avião, e que eram 179 passageiros e 6 tripulantes. E, infelizmente, não houve nenhum sobrevivente. A gente não é de São Paulo, a gente é do Rio de Janeiro, né? Mas a gente já passamos várias vezes por aquele lugar. A gente já passou várias vezes por ali, por circunstâncias familiares, inclusive. A gente já pegou avião no aeroporto de Congonhas, mas de qualquer forma, o documentário também, ele te mostra bem qual é a situação.
do aeroporto de Congonhas, né? E, por favor, não entendam o que eu vou falar aqui como bairrismo, não é nada disso. Mas, gente, é um absurdo você ter um aeroporto como você tem o aeroporto de Congonhas, gente. Porque o documentário, em dado momento, chega a comentar isso, assim. É um aeroporto incrustado no meio da cidade. Ele parece uma ilha, né? É como se você pensasse numa ilha cercada de água, só que é cercada de casas. Né? É lógico que existe uma diminuição no gabarito urbano, de limite de construir na questão do vertical, mas eles não conseguiram controlar. Claro que quando o aeroporto foi construído, aí essa é uma questão da omissão do poder público, quando o aeroporto foi construído, a área era muito menos habitada. E aí, claro, quando se construiu o aeroporto, o simples fato das pessoas que foram trabalhar nessa construção já gerou uma migração de pessoas para aquela região, e ela começou a ser ocupada. Tanto que se você olhar de cima, você vai ver que é totalmente desorganizado. Você vê que não houve uma urbanização, um planejamento. É uma área de ocupação em propriedades privadas, inclusive. E aí teria sido talvez evitado se o poder público tivesse, de repente, desapropriado e tornado pública toda a região ao redor e colocado como área de preservação e também, claro, fiscalizado. Porque também você colocar como público e não coibir e não proibir a ocupação do espaço. E aí você vai ver que está tudo ocupado. E depois, claro, um aeroporto vai trazer direta e indiretamente empregos. E as pessoas, claro, vão querer trabalhar o mais perto possível do seu local de trabalho. Então você começa a ter uma ocupação daquele espaço e o próprio crescimento da cidade de São Paulo, né? Mas esse era só um desabafo que eu queria fazer rapidamente. Depois vai ter outro desabafo nesse vídeo, mas vamos voltar para o foco do documentário em si, né? Porque ele vai tentar acompanhar... primeiramente, né, a situação da tragédia em si, e ele é muito feliz também em não espetacularizar a tragédia, né, ele conta o que aconteceu, mas ele também não fica revivendo o tempo todo, ele vai realmente tentar mostrar, e aí, de novo, bem semelhante ao que ele fez em relação a Boate Kiss, né, como que se deixou chegar nesse nível que se chegou, né, de você ter o acidente, e o que aconteceu depois, qual foi a repercussão disso depois. Algo que ele é muito feliz também é mostrar a repercussão nacional que teve, todo o contexto nacional que foi envolvido esse acidente, né? Até mais do que na Boate Kiss, porque quer queira que não, na Boate Kiss foi algo mais centralizado numa cidade menor, com um grupo menor de pessoas. Infelizmente, teve um impacto menor nacionalmente falando, do que o aeroporto de Congonhas, que na época era o aeroporto mais movimentado do país, né? Existia toda uma questão política envolvendo a própria aviação, a própria ANAC, a greve relacionada às condições de trabalho do pessoal que trabalhava nos aeroportos e tudo isso, né? Na época, até para contextualizar, você está no primeiro governo Lula. Então, no primeiro governo Lula, houve um grande boom econômico. Não estou dizendo que foi por causa do Lula. Existe todo um contingente nacional e internacional que fez com que houvesse uma prosperidade econômica muito grande nesse período e um crescimento do poder de compra do brasileiro. E aí, as pessoas começaram a voar mais. E aí, claro, com o crescimento dos voos, você teve um aumento da possibilidade de criar novas rotas e crescimento de duas companhias, que hoje estão até que é a Gol e a TAM, que agora se transformam em Latam. Mas ao mesmo tempo, você tem o desaparecimento da Varig, que na época era a maior companhia aérea brasileira, e você vai ver o seu sucateamento e a sua falência, enfim, uma série de problemas que existem na Varig. Aí, nesse mesmo momento, você tem, então, um contingente absurdo de pessoas voando e um lucro e um crescimento absurdo da empresa. Pra você ter uma noção, nesse período, por exemplo, dos 2 anos seguintes da existência da TAM, depois do acidente, a TAM vai alcançar recordes de lucro. Então você vai ter uma empresa que tem como princípio básico, em primeiro lugar, o lucro a todo custo, e aí esse custo pode ser explicado um pouco do que aconteceu nessa situação. Então você tem empregados sobrecarregados, você tem um sistema sobrecarregado, você tem passageiros insatisfeitos, lotação dos aeroportos de modo a parecer um ônibus lotado. Você vê as imagens antigas... Te lembra alguma coisa de hoje em dia, isso? Eu não consigo ver tão lotado quanto está hoje, mas assim, você vê aeroportos assim, super lotados, parece um ônibus lotado.
Parece mesmo. Parece, não sei se vocês conhecem Central do Brasil em horário de pico, no Rio de Janeiro, mas parece uma coisa nesse sentido. Talvez lá aí na sua cidade você tenha uma mesma impressão aí, de acordo com a tua realidade. Você não vê algo nesse sentido como hoje, porque os aeroportos realmente cresceram. Estão um pouco maiores. Mas, sim. pô, a Latam... Não, mas a gente, por exemplo, em épocas que vai pegar, por exemplo, lá no outro aeroporto, que é Cumbica... Congonhas. Não, Congonhas e... Não, Guarulhos. Quando a gente for pra Guarulhos, a gente quase tem que, às vezes, que empurrar pessoas para lá. Você Pois passar é, e correr entendeu? para pegar um outro voo. Pois é. Quase então, tem que já tá nesse sentido também. E aí, gente, voo atrasando o tempo todo, novamente. Voos super atrasados. Assim, às vezes num dia inteiro, todos os voos de aeroportos estão atrasados. E um descontrole, principalmente de gestão da crise e gestão de crise. A impressão que as pessoas têm é que nada está sendo feito e nada pode ser feito. Nem pelas empresas, muito menos pelo governo. E eu fico empurrando um problema para o outro. A empresa diz que o problema é da ANAC, que é uma agência nova que tinha sido criada no governo, que é a Agência Nacional de Controle Aéreo. E você tem a outra, do outro lado, as empresas aéreas dizendo que é o problema do governo, o governo dizendo que é o problema das empresas. Enfim, empurra do caramba. E, no caso, nessa situação, ficam os passageiros à mercê da sorte. Porque você vai ter realmente uma necessidade de contratação de pessoal especializado, de mão de obra especializada, que nem existia no Brasil. E claro, você tem uma demanda, você vai querer suprir essa demanda de qualquer forma, a qualquer custo. E por isso, inclusive, que a Gol estava fazendo um procedimento que era completamente não orientado, que era você pegar pilotos muito experientes, que era o caso Latam, desses pilotos, a Latam. Na época era até a TAM, era mesmo a TAM. Pegar pilotos especialmente experientes, com muitas horas de voo, mas que não voavam em Boeing ou Airbus. Eles tinham horas de voo, eles eram experientes em outros aviões. Tanto que esses, por exemplo, o cara que ficou no lugar do copiloto, ele tinha 200 horas só de voo nesse tipo de avião, que é algo não interessante, não indicado. E também não tinha experiência na situação dele ser colocado como copiloto, afinal de contas, ele era um piloto. Então a atenção, o treinamento dele... É muito diferente, aparentemente. O treinamento e a atenção é diferente, porque um pilota e o outro eu tomo conta dos controles, que são milhares. Quem já viu uma cabine de avião é 1 milhão de luzinha, 1 milhão de botãozinho para ser controlado. E, ao mesmo tempo, parece que nenhum dos dois tinha muita experiência nesse tipo de avião. E, ao mesmo tempo, você tem uma pista curta, que não é um fato inédito no mundo. Existem vários países e várias cidades com aeroportos curtos, mas um aeroporto de pista curta com uma cidade. A estrada gente, logo um posto de gasolina. Tinha um posto de gasolina. Um posto de gasolina. Se ele não tivesse batido no prédio, ele tinha batido no posto. Só para vocês entenderem a situação dramática do caso. E aí você tem, então, assim, a chuva constante. A gente... o documentário conta que havia vários relatos de pilotos reclamando das condições da pista. Eles até fazem uma obra na pista, mas fazem pela metade. Porque estava chegando a época de férias. E aí, como julho não chove muito, eles achavam que eu não precisava botar o groove, que é justamente o que ajuda a escorrer a água. E causar atrito, né? Porque a água, ela vai criar uma camada entre o asfalto e o pneu e vai fazer com que não haja aderência, não haja atrito, dificultando a frenagem. E foi exatamente uma das causas do acidente. Mas não foi a única. Você vai ver que nesse caso existem uma série de fatores que vão gerar e também, claro, uma série de pessoas responsáveis por tudo que está acontecendo. Uhum. Porque no direito penal, até aproveitando o momento aqui do direito penal, uma das coisas importantes para a gente entender a culpabilidade e quem é o autor do fato é você entender a ação do agente. Quem tem nexo de causalidade entre a ação e resultado? Então você vai pegar a ação de cada pessoa e você tira ela da história. Continua tendo resultado? Então, por exemplo, eu peguei um bolo e botei na minha janela para esfriar e o bolo caiu em cima do carro do meu vizinho. Amassou o carro do meu vizinho. Se você tirar o fabricante de farinha e o bolo vai existir? Vai, porque eu podia fazer o bolo com outra coisa, eu podia fazer o bolo com maisena. E aí, não quer dizer que não fosse acontecer. Não. Agora, me tira da situação
Não tem ninguém fazendo bolo, não tem bolo na janela, não tem o acidente acontecendo. Então existe nexo de causalidade entre a minha ação e o resultado danoso. E aí, nessa situação, é a mesma coisa. Para que você possa culpabilizar as pessoas envolvidas, que aí depois o último arco da história é exatamente discutir essa questão da culpabilidade, é preciso verificar se há exatamente essa ligação, o liame, meu professor falava, o liame entre ação e resultado, para a gente poder culpabilizar o indivíduo. Eu entendo que os aspectos legais são esses, mas eu acho que existe uma questão aí que não é o nexo causal, é o nexo evital. Que, na verdade, o que aconteceu é que os outros pilotos estavam conseguindo evitar a bosta que estava para acontecer. Sim. Porque, de novo, tinha tido um acidente um dia anterior. Que era um avião menor, o avião foi para a pista, para o canteiro central, não caiu, então... Na verdade, não chegou a ser acidente, teve derraparam. É um acidente. E que não chegou a ter avaria nenhuma vítima, e tal. não teve nada, mas saiu no jornal. Sim, entendeu? sim. Então, assim, já estava acontecendo. Não, e disse que lá nesse aeroporto parece que fica como se fosse uma filinha de avião para descer e para pousar. O avião da frente, que depois que foram liberadas as imagens, você vê que ele consegue pousar. Esse mesmo avião foi pousado horas antes, vindo de um outro lugar, por outros dois, piloto e copiloto, que depois foi ocupado por esses dois pilotos e por essa equipe. Então, assim, é lógico que, gente, como eu falei, esse acidente, ele não tem um único fator como causador. Ele tem uma conjuntura, uma série de fatos que somados dão resultado, né? Mas... Assim, gente, no final, sobra pra ponta lá, né? No final, sobra pro empregado. Mas, você tinha um avião que se percebeu que tinha um problema de alarme de segurança para uma das peças lá, que a Airbus não quis fazer Desculpa. Não quis fazer o recall. E nem a TAM. Porque ela ia gastar muito dinheiro, e a TAM optou também por não ela implantar nos seus... E o Poder Legislativo também não obrigou a empresa a fazer, porque também tem isso. Porque a empresa nunca... Gente, gasto nenhuma empresa quer. Por isso que tem que vir aí o poder público, tem que vir aí, de repente, a justiça, ou o poder executivo, e mete o canetaço e fala, não quer pagar? Vai pagar, toma. E aí meteu, acabou. O problema também é que quando o governo faz isso, botam meia dúzia de propaganda na internet e falam, não, já tá o governo se metendo na vida. Não fala assim, é ao contrário, bota assim, viu a passagem aumentou? Por causa do governo, que obrigou a fazer isso aqui, mas depois, às vezes, as pessoas não entendem a conjuntura. Mas... Aí, deixa eu só terminar de falar. E aí você tem o fato de que o avião estava com combustível no limite. No máximo. No máximo que podia, o que aumenta o peso em 2 toneladas. Do avião em 2 toneladas, inclusive. Isso ele não explicou bem se era em 2 toneladas em si ou se era em relação a peso igual a massa versus... um piloto falando. Tá, mas aumentava ele em si, mas ele estava se referindo a peso igual massa vezes aceleração. Não, acho que é o peso do avião só. Entendeu? E aí, rapidinho, que depois ficou queimando mais tempo por causa disso. Sim, mas o que eu queria entender era se era o peso em si ou se era a questão do avião estar em movimento e dificultar a freagem. Porque em São Paulo era mais caro de abastecer, então já saiu do Rio Grande do Sul com o combustível para chegar até São Paulo, e de São Paulo ir para onde tinha que ir lá. E aí, de novo, por que eles também tinham que fazer isso? Porque os aviões não paravam. Sim. Não parava. Aí você tem que questionar assim, manutenção, porque inclusive este avião, tempos antes, ele havia apresentado um defeito numa peça, que é uma peça que vai fazer o efeito reverso lá no processo de frear, que é abrir um compartimento ali na turbina. É o reverso. É o reverso. Aí uma turbina não estava funcionando, aí eles botam um pino. Não estava funcionando o reverso. O reverso da turbina. Né? Aí eles botam um pino. A princípio, existem aeroportos que nem são obrigatórios, porém, fiquei sabendo que no Rio de Janeiro é obrigatório, só pousa quem está com os 2 reversos funcionando. Tá certo. Porque o Rio de Janeiro é uma ilha do governador e também... É no Santos Dumont. Os 2. No Rio de Janeiro, os 2 são pistas curtas. Obrigatoriamente você tem que estar com os 2 reversos funcionando. E havia uma indicação da reunião que eles tinham feito antes, uns dias antes, com a própria ANAC, de uma indicação de mudar e colocar como obrigatório em dias de chuva
em Reverso. Congonhas, os dois reversos funcionando. Se tivessem publicado essa obrigatoriedade, talvez a tragédia não tinha acontecido. Você vê que tem vários nexos de causalidade, sim, em diferentes situações. Sim. Porque assim, se tivessem feito isso e dito, olha, a condição de pouso para esse aeroporto é isso, e esse avião não possui, não teria acontecido. O fato de você ter... Tem um próprio piloto que fala, ó, as horas que a gente seguia de trabalho estava dentro da legalidade. Só que a gente estava trabalhando, ele até brinca, né? Nem tudo que é legal é moral. E esse é o piloto que voa antes dele, no mesmo avião. O documentário conta que são 30 minutos de gravação, o documentário não mostra todo, minutos antes do pouso, houve-se um bocejo do piloto e depois ele fala que estava com dor de cabeça. Isso, então, isso assim, mostra a dor de cabeça. A dor de cabeça fala, mas não mostra que, que ele bocejou. Não é que isso de novo, é a questão do tempo, a questão do trabalho, a questão do repouso, a questão das condições de trabalho que existem no capitalismo, essa loucura de lucro. Eu tinha mais alguma e as empresas são sempre sem dinheiro. É impressionante. Elas voam. Elas têm recorde de lucro. Elas abrem novas linhas, mas estão sempre na pobreza. Eu nunca vi um negócio... Eu vou te falar. Só maluco, nos moldes dessa... vai querer ter uma empresa de aviação, porque não é possível. Porque os caras têm um risco absurdo, tem um gasto. Não, e tem toda uma operação muito arriscada e trabalhosa de se fazer, para no final o cara tá sempre na miséria, sempre na pobreza. Vocês lembram quando falaram que agora você ia pagar por fora a passagem, que o voo ia ficar mais barato? A passagem não, a bagagem. A bagagem, quer dizer, ia ficar mais barato? Então, assim... Eles vão dizer que ia ficar mais caro ainda se não tivesse feito isso. Não, porque é sempre o custo de muito... E agora eles obrigam todo mundo a despachar a bagagem porque não tem espaço para todo mundo. Mas uma coisa, voltando para o documentário em si, né? Já que a gente está reclamando, gente, como que dá overbooking? Assim, eu gostaria que alguém realmente, numa boa, me explicasse, se alguém souber nos comentários, como que você pode ter overbooking. Quer que eu te explique a explicação deles? Existe, estatisticamente falando, sempre uma cota de número de pessoas que vão perder o voo. Tá? E aí, essa cadeira vazia, que tá paga, ela pode ser vendida, já que estatisticamente eu teria certeza de que nunca alcançaria todas as pessoas que compraram irem para o voo. Sempre há um número de pessoas que perderiam. E aí por isso eu poderia vender também essas cadeiras. Porém, há certas situações, ou eles vendem muito mais, e aí sai da estatística de quantos por cento perdem o voo, ou ainda eles acontece de realmente ninguém perder. Porque, ou seja, é o lucro em cima do lucro. Sim! Não, então assim, é o lucro em cima do lucro. É basicamente você vender algo que teoricamente não é mais seu. Sim. Porque se você vendeu aquele assento, eu tô falando filosoficamente. E a pessoa perdeu o voo, ela vai ter que pagar outro. Tô falando filosoficamente. Luiz Otávio, o assento é do dono do avião porque o assento está no avião. Beleza. Mas a partir do momento que você vende a concessão daquele espaço, não é mais seu. Ou seja, você vendeu o uso daquele espaço, e você vende de novo. Isso é aceito como uma coisa normal, como uma coisa natural. E é o passageiro que tem que ter a consciência, se der overbooking, de aguardar outro voo. E aí por isso você vai criar situações que naturalmente não precisaria existir, de você ficar super estressado em fazer check-in. E o check-in está cada vez mais antecedente. E aí você tem que fazer agora... Antecedente se você pagar a mais. Sim. Porque se você não pagar mais, tu tem que esperar. Não, eu digo assim, antigamente era 24, agora é 48 horas. Então, assim... Não, mas então, 48 horas é só se você pagar mais. Ah, é? É. Ah, tá. Então, assim, você tem... Agora eles até uma cobram, empresa ou se outra você, por que... exemplo, quiser, às vezes, escolher o assento, você tem que pagar mais. Mas série de coisas que você, de novo, lucro. Agora, que isso não precisaria acontecer, porque assim, gente, independente de qualquer coisa, se eu comprei uma passagem, eu vou naquele voo. Mas sempre que você compra uma passagem, eu internamente fico com aquele sentimento de que pode ser que eu não voe. Sim. Porque eu posso não conseguir fazer o check-in.
Sim. Pode ser que quando eu faço check-in já tenham acabado os espaços e eu entre no espaço do overbooking. E aí, claro, eu vou voar, eu não vou pagar mais por isso, mas eu vou perder horas da minha vida ou até um dia inteiro de viagem, e aí cada dia de viagem é gasto que você está pagando de uma série de coisas, mas principalmente hotel, que você já está pago, e você não vai ter como reaver aquilo, e um dia que você vai deixar de ver atrações, de ver coisas que você planejou, até porque a maioria de nós não viaja com dias sobrando para ficar de bobeira, você tem um roteiro, você tem coisas que você sabe que você quer ver, o que você quer fazer, e aí você perde aquilo, é uma perda. E aí, mas dane-se. Dane-se. Você que espere. E essas reclamações que a gente está fazendo aqui não é porque a gente desvirtuou do documentário, né? Mas é só porque o documentário mostra isso. Como essa série de problemas acaba culminando, né, num acidente, como essa necessidade de você ter mais lucro, de você diminuir o conforto para o passageiro, de você explorar mais a mão de obra, de você... Porque, gente, quando a gente fala de explorar a mão de obra, e aí você está falando do... A gente pensa muito no piloto, na aeromoça, mas tem os responsáveis pela pista, tem os mecânicos, o responsável pelo abastecimento, controlador de voo. Então, assim... Os caras carregam mala. O cara carrega mala, brincadeira. O documentário fala que os caras, na época, os controladores de voo, estavam controlando mais voo do que deveriam, do que a regulamentação dizia que tinha que ser. Então, assim, a gente vê de novo essas coisas acontecendo. E aí, só para voltar para o documentário, eu acho que eles também conseguiram muita gente para falar, né? Eles conseguiram o presidente da TAM na época. Ex-presidente. O presidente na época, ex-diretora, né? Da ANAC. A ex-diretora da ANAC. Claro, parentes da vítima, das vítimas conseguiram, promotores do processo, conseguiram falar com os 2 sobreviventes do prédio que as câmeras, inclusive, conseguiram registrar o salvamento deles. Então, assim, a aeronáutica não quis se manifestar, os 2 outros indiciados também não quiseram se manifestar, só a ex-diretora da ANAC que quis se manifestar. Então o documentário, e assim, ele é muito bom também em te manter atento em relação à linha do tempo. Assim, quantos dias antes do acidente? Quantos dias depois do acidente? Então você também não fica perdido em relação a que momento daquele contexto do tempo a gente está vivendo, né? Eu acho que o documentário ele consegue te deixar bem a par de tudo que aconteceu, acho que desde a dor da família, e também assim, o quanto a empresa estava despreparada para a situação. É claro que assim, ninguém quer um acidente. Eu acho que todo mundo trabalha, até porque estamos falando das vidas dos próprios funcionários. Todo mundo trabalha para que as pessoas possam chegar em segurança nos seus destinos. Eu tenho certeza disso. Agora, se acontecer, o que vai ser feito? Qual o protocolo? E aí você percebe que a empresa estava completamente perdida em como lidar com a situação. Primeiro, você tinha ali quase 200 pessoas, né, dentro do avião, no prédio. E aí você tem famílias, aí soma isso aí por 2, no mínimo, que foram 2, já são 400 pessoas no mínimo, loucas por notícia, fora os jornais, a imprensa, né? E no caso antigamente você tinha imprensa do rádio, televisão e escrita, então você tinha muita coisa ali naquele redor, e eles completamente inábeis para lidar, e principalmente inábeis para dar informação para as pessoas. Gente, as famílias conseguem descobrir o nome dos passageiros no avião pelo rádio. Eles pedindo para a empresa, e a empresa não liberava, eles conseguiram pelo rádio. Parece que uma pessoa da imprensa conseguiu essa lista e aí depois transmitiu isso. Então, assim, são uma série de situações que você vê erros absurdos. A própria questão de como acomodar as pessoas, levar as pessoas para o local. E depois, as pessoas também entenderem, né? A gente também está falando de 2007 e tal, mas as pessoas entenderem o trabalho que tinha que ser feito e o estado que os corpos ficaram, né? Então, há pessoas que foram identificadas 30 dias depois por causa do estado dos corpos. E além do que, alguns corpos, principalmente dos 2 bebês, ele foi completamente consumido pelo fogo, como se fosse um grande forno crematório. Então, não sobrou nada daquilo para que você pudesse fazer um DNA. E aí, daí a dificuldade de você conseguir identificar. É claro que pelo lugar da cadeira, pelo assento,
por talvez algum resquício de material que tenha ficado nos lugares, você tinha como identificar as pessoas. A identificação estava certa. Que a pessoa estava morta, estava. Porém, o familiar, e nós somos pessoas que precisamos dar o adeus. Né? Eu tenho um dos parentes que inclusive fala isso, né? Que a humanidade é muito ritualística, ela precisa dos seus rituais. Precisa. Né? E aí até você conseguir a liberação disso, a confirmação disso, e até mesmo de documentação, gente, porque com isso tem a questão da certidão de óbito, de você garantir direitos, como é que você vai entrar, por exemplo, com uma pensão do INSS, aí você tem aí também dependentes, que vão ficar sem receber, porque o salário a pessoa não recebeu porque ela não trabalhou, porque ela estava morta. Mas está morta, mas não tem documento para você entrar no INSS, para você pedir uma pensão por morte, para pagar o aluguel, para pagar a comida. Você tem, às vezes, pessoas que ficaram em São Paulo dias, enquanto o resto da sua família ficou. Então, eu tô falando de criança, de crianças pequenas, porque tinha muitos pais de famílias ali reunidos. Acho que um das vítimas fala que eram 154 órfãos dessa situação toda. E aí você tem toda uma questão logística e prática que é uma dor absurda e que você depois tem que acabar lidando. Enfim, eu acho que o documentário é muito, muito bem feito, vale a pena muito você assistir. Não é para você ficar com medo de voar, claro que não, mas acho que vale a pena você assistir para você conhecer um pouquinho da história da aviação do mundo. É claro que depois disso muitas coisas mudam, muitas coisas são aprendidas, né? E aí evita-se que outros acidentes aconteçam. Acho até que esse foi o último acidente grave que aconteceu no Brasil. Acho que foi, mas me preocupa um pouco, assim. Não porque eu acho que vai acontecer o acidente de novo, mas como certas coisas a gente começa a observar como elas se repetem, né? Assim. De novo, como a gente já falou, aeroportos... Apesar do que as passagens duplicaram de preço, né? Então... a quantidade de pessoas podendo viajar diminuiu, apesar também do que o governo quer fazer a bolsa do estudante para ele poder viajar e tem que ver como que... Fez do idoso, mas é pouca passagem. Do idoso, né? Do idoso, mas fez pouca passagem. Mas são poucas não, passagens. Sim, mas quer queira que não, já vai aumentar o fluxo. Então você tem assim, aumento de fluxo, aeroportos ficando cada vez mais lotados, né? Porque você falou de Guarulhos. Mas o aeroporto de Foz, gente, um avião que atrasou já lotou o aeroporto. Por exemplo. Então, assim, como que as coisas vão acontecer, sabe? Assim, como que... A área de embarque de Foz é quase que o tamanho de uma área de espera de um hospital. Não, depende do tamanho do hospital, né? Aí tu exagerou um pouco. Pequeno, acho pequeno. Não, mas depende do tamanho do hospital também. É porque a gente acaba ficando muito numa parte, mas... acho pequeno. Tem outra numa parte. Mas enfim, o tema é pesado, mas a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever. Clica no sininho para receber as notificações. Essa semana deve ter live aqui no canal, então fique esperto. Procura a gente em todas as redes sociais com 2 faladores. E, de novo, se você puder, pense na ideia de se tornar membro aqui do canal. Valeu e até a próxima.